Cartago, o Holocausto Romano. Vocês estão vendo a Hiroshima do mundo clássico. Abaixo dos subúrbios da moderna Tunis, na costa do norte da África, está o pedaço mais infame de terra queimada da Terra, Cartago. Em 146 a.C., os romanos a aniquilaram num gesto tão brutal e tão calculado que não encontra paralelo no mundo antigo. Eles incendiaram a cidade e massacraram e escravizaram seu povo. Depois, destruíram o que sobreviveu às chamas tijolo por tijolo. Esse foi o preço que Cartago pagou por desafiar Roma durante 150 anos. Quando foi dada a ordem Delenda est Cartago, Cartago deve ser destruída, o que se seguiu foi um holocausto romano. A erradicação de uma cidade e o fim de uma civilização. Cartago não foi apenas destruída, foi aniquilada. Foi uma cidade que deixou de existir. É um milagre que reste alguma coisa. Tudo o que restou foram os fragmentos de um povo sinistro. Eu quero explorar a vida real de Cartago. Segundo os romanos, era um mundo incrivelmente obscuro, de sacrifícios bárbaros, de estrangeiros de um continente distante, com crenças estranhas e práticas pervertidas. Mas o quanto há de verdade no que sabemos sobre Cartago? E quanto disso é apenas propaganda negativa dos romanos? Quero remover as camadas do mito e descobrir a verdade sobre os cartagineses. O mais importante de tudo, por que Roma foi capaz de governar o mundo, enquanto Cartago foi relegada ao esquecimento? Durante 100 anos, Cartago permaneceu um deserto amaldiçoado, uma área de total devastação. Mas a história não termina aí. Cartago seria trazida dos mortos por ninguém mais do que sua pior inimiga, Roma. Sua ressurreição não foi um gesto de reconciliação, mas um ato supremo de construção de um império, que marcou não só a morte de uma superpotência, mas o nascimento de outra. Cartago não foi apenas a única rival séria de Roma. Com sua morte, ensinou a Roma os segredos do império. Sem Cartago, Roma jamais teria se transformado no poder global em que se tornou. Sobre os cadáveres de sua inimiga, os romanos construíram uma nova Cartago. Nada restou da antiga cidade púnica. Até a própria terra precisou ser completamente transformada. Como muitas cidades antigas, Cartago foi construída em volta de um monte chamado Byrsa. Ela lhes dava um maravilhoso panorama defensivo. Dali podiam observar o mar, bem como o interior africano. Quando os romanos chegaram, eles removeram todo o topo da colina e criaram uma área completamente plana, de mais de 6 hectares. Depois, construíram uma enorme plataforma de concreto e sobre ela ergueram sua própria cidade, que viria a ser a segunda maior cidade de todo o mundo mediterrâneo. Simbolicamente, os romanos removiam os últimos traços da antiga Cartago. Foi um modo potente de dizer ao mundo: agora somos seus senhores. A nova Cartago seria a capital da África romana. Seu nome diz tudo: a colônia da concórdia. Essa cidade deveria ser um ato público de paz. Roma governava o mundo, mas com a reconciliação em seu coração, como se alguém pudesse crer nisso. Após o topo da colina ser nivelado, centenas de milhares de toneladas de cascalho e terra foram empurradas pela encosta, soterrando as casas púnicas abaixo. Que ironia! O símbolo da reconciliação entre Cartago e Roma
causou a erradicação do passado púnico. Era a reconciliação ao estilo romano. A vitória sobre Cartago ajudou a abrir caminho para o avanço de Roma. Roma havia sido uma república durante quase 500 anos. Mas em 31 a.C., todo o poder estava nas mãos de um homem. Não um senador, nem um general, mas um imperador. Augusto. Ele criou uma nova Roma como capital desse novo mundo. Augusto estava decidido a construir uma capital digna de um imperador. Dizem que ele encontrou Roma feita de tijolo e a deixou em mármore. Parte de seu legado ainda resta até hoje. O Panteão, construído pelo seu homem de confiança Marcos Agripa, como um templo para todos os deuses de Roma, que emana uma forte autoridade. Era uma construção digna de uma cidade que assumia a liderança do mundo. Sob Augusto, a história de Roma foi reescrita. Ele incumbiu Virgílio, o maior poeta de Roma, de criar um mito espetacular que glorificasse Roma, chamado a Eneida. Eu o acho interessante porque nele a história de Cartago também é reescrita, mas sob um novo prisma romano. A partir de então, Cartago seria vista através da visão distorcida do velho inimigo. No coração do poema há uma trágica história de amor. O relato reconta as aventuras épicas de um príncipe troiano chamado Enéas, que partiu pelo mar, guiado pelos deuses, para criar o povo romano. Ele sofre um naufrágio na costa ao norte da África. E ali conhece Daido, uma rainha exilada de Tiro, onde hoje se situa o Líbano. Ela está construindo uma nova cidade, Cartago. Já dá para imaginar o que vem depois. Os futuros fundadores do povo romano e cartaginês se envolvem em um caso amoroso. Enéas vira as costas para sua amante desesperada e vai para a Itália cumprir seu destino. Daido fica sem alternativa a não ser um suicídio horrível e uma promessa sinistra. Após se apunhalar com a espada do amante, ela se joga na pira funeral. Suas últimas palavras para seu povo ecoam através do oceano. Ataquem sua prole com ódio e todo o povo que vier depois dela. Que não haja amor nem pacto entre nossos povos. Que esta seja sua oferenda para as minhas cinzas. O palco já está preparado para a eterna inimizade entre essas duas cidades e a eventual erradicação de Cartago. A rivalidade secular entre essas duas cidades se transformaria no amargo legado de uma amante desprezada. Era o mito político assumindo uma conotação épica. Um gesto de coragem. Após 150 anos de uma guerra cruel, no que Cartago se reduziu? Nada mais do que uma mulher rejeitada chorando por seu amante romano. Mas foi mais profundo que isso. Nesse poema épico estão as sementes de uma das campanhas mais poderosas da história, que continuou até a época atual. Cartago foi estigmatizada como estrangeira, decadente, pervertida, cruel e traiçoeira. É uma imagem manchada que foi passada através das gerações. A imagem na qual os romanos queriam que acreditássemos. Roma era o estado mais poderoso do mundo.
Ela não ganhava apenas guerras, também sabia como ganhar os corações e as mentes. Foram os romanos que aperfeiçoaram a arte da difamação e da propaganda negativa. Ninguém os superava nisso. Eles começaram uma das campanhas difamatórias mais estratégicas da história, pintando os cartagineses como sendo tudo que os romanos não eram. Pouco importa o fato de que os cartagineses tivessem seu lar a oeste do Mediterrâneo por quase 800 anos. Assim que as penas envenenadas de Roma terminaram seu trabalho, Cartago havia se transformado numa cultura de intrusos orientais sem qualquer valor. Veja, por exemplo, a língua púnica. Em teatros como este, encontrados por todo o Império, os romanos exibiam peças que ridicularizavam os cartagineses. Numa peça, há uma cena que contém o que parece ser um diálogo púnico. E o que encontramos? Os cartagineses falam de um jeito que nenhum romano ou grego de respeito pudesse entender. Os estudiosos modernos passaram anos tentando decifrá-la. Mas, infelizmente, era literalmente uma linguagem confusa. Isso não era nada púnico. Era uma língua inventada para fazer os cartagineses parecerem o mais ridículo possível. Ouçam este trecho. It, Alimon, Walanut, Sikari, Sikamacon, Sit, Shi, Nokati. O que isto significa? Absolutamente nada. Isto era mais do que uma simples gozação. Era um esforço consciente para marginalizar e representar mal os cartagineses, considerados intrusos orientais. Um povo que não tinha o direito de chamar o local de lar. Lembrem-se, estamos falando dos cartagineses. Um povo que havia dominado o oeste do Mediterrâneo por 800 anos, numa época em que Roma não passava de uma cidadezinha qualquer sobre o Tibre. Os manipuladores romanos fizeram seu trabalho tão bem que a expressão fé púnica ou cartaginesa acabou significando comportamento traiçoeiro. O próprio termo púnico se tornou um insulto. Não é de admirar que o historiador grego Deodoro, ao escrever para uma plateia romana, soubesse exatamente o que seus leitores queriam. Extrapolando a visão sobre os cartagineses, ele escreveu coisas assim. Eles até incineram vivos os próprios filhos para aplacar o mais sombrio dos deuses. Ele escreveu, na cidade havia uma imagem em bronze de Cronos, estendendo as mãos, com as palmas para cima, mas inclinadas em direção ao solo, para que cada criança, ao ser colocada ali, rolasse e caísse num buraco cheio de fogo. As críticas romanas a tudo o que eles construíram duraram milênios. A história de horror de Deodoro impôs essa atmosfera durante centenas de anos sobre os futuros visitantes, especialmente aqueles atraídos até o norte da África em busca desse tipo de narrativa sinistra. Seria apenas mais um caso de imaginação febril? Será que Flaubert e Deodoro, antes dele, estavam certos? Seria este o local de sacrifícios onde os deuses cartagineses eram aplacados com o sangue de crianças? Estas urnas foram achadas com centenas de dedicatórias gravadas em pedras chamadas estelas. Os arqueólogos chamam este local de Tophet. O Tophet era um distrito sagrado dedicado a dois deuses principais. Um deles era Tanit, e este é o seu emblema. É uma figura abstrata de mulher com os braços esticados. O outro era Baal Ramon, o deus principal de Cartago. Aqui está o seu emblema, e encontramos isto por todo lado. Esta é a lua crescente, e sob ela o sol. Algumas pessoas acham que ele também era o deus do fogo, e isso se encaixa perfeitamente com a ideia dos bebês sendo incinerados aqui. A pesquisa científica revelou que muitas das urnas que contêm restos humanos vieram do século IV.
Então, o que poderia ter provocado um holocausto infantil? Uma invasão do exército grego siciliano e uma tentativa de golpe de Estado por um dos generais de Cartago causaram uma confusão na cidade. Numa reação de pânico, segundo Deodoro, 500 crianças de famílias aristocratas foram incineradas vivas para aplacar os deuses sedentos de sangue de Cartago. As gravações nesta estela também sugerem a ocorrência de algo sinistro. Este é um sacerdote. Sua mão direita está erguida em súplica e a esquerda segura uma criança. Estaria este bebê sendo oferecido num ritual de sacrifício? Para muitos historiadores e arqueólogos, essa evidência é convincente. Deodoro estava certo. Os cartagineses, em situações de crise, sacrificavam seus filhos aos deuses. É muito fácil condenar os cartagineses como bárbaros assassinos de bebês, mas há muitos indícios que não fazem sentido. Com certeza, os cartagineses sacrificavam os próprios filhos. Mas parece estranho que entre todas estas estelas à minha volta não haja nenhuma referência direta ao sacrifício de crianças. Seria este um segredo obscuro e sinistro? Seria um ritual que envolvia tanta vergonha que as pessoas que o praticavam se acovardaram sob uma conspiração do silêncio? Em algumas estelas há figuras de pessoas e em outras algo parecido com urnas. Será que isso realmente fornece provas suficientes sobre o sacrifício de crianças? Não foram apenas os cartagineses que deixaram dedicatórias aqui. Um grego chamado Adrestros também deixou uma estela. Será que os gregos também sacrificavam seus filhos? E o Tophet? Este local onde inúmeros guias assustaram os turistas com histórias sobre o massacre de crianças inocentes é, na realidade, uma câmara mortuária construída pelos romanos. Este local meio sinistro é muito falso. Estas linhas ordenadas de estelas nunca tiveram essa aparência. A verdade cruel é que os arqueólogos reconstruíram completamente o local. Até o nome Tophet foi inventado pelos estudiosos modernos. Outros pseudo-Tophets foram achados por todo o Império Cartaginês, não só na África, mas até na Europa. Nem todos os Tophets eram locais escuros e proibidos ou modificados como aquele em Cartago. Aqui em San Antioco, na Sardenha, há um Tophet que é muito diferente. Não só porque foi saqueado pelos arqueólogos. Muitas dessas urnas são réplicas. Mas os arqueólogos que as desenterraram as puseram de volta exatamente na mesma posição em que foram achadas. E algumas delas são originais. O guia sugere que foi aqui que os bebês foram preparados para o sacrifício. E que seu sangue jovem e inocente iria por este canal até um local abaixo. Mas não existem provas. Porém, há uma coisa aqui que realmente vai perturbá-los. O mistral, um vento que sopra do noroeste, interage com estas rochas, criando uma espécie de fole natural. E isso gerava um fogo de calor intenso. E com certeza, aqui embaixo, os arqueólogos encontraram uma pilha de cinzas, cheia de ossos de bebês queimados, e um pequenino botão de roupa de criança. As cinzas também continham restos de ervas, como alecrim e alfazema, capazes de mascarar qualquer odor pungente, como o de carne queimada. Os que continuam a acreditar na antiga história de que os cartagineses matavam suas próprias crianças consideram isso uma prova verdadeira. Porém, eu não acredito nisso. Há uma explicação muito mais simples e convincente para o que foi achado nos Tophets cartagineses. Há uma prova vital aqui, no Museu de Palermo, na Sicília.
Este ataúde de pedra, que contém o corpo de uma garotinha, é uma verdadeira raridade, porque os arqueólogos acharam muito poucos sepultamentos de crianças do período cartaginês. Mas isso não confere, porque sabemos que os índices de mortalidade infantil eram extremamente altos na antiguidade. 4 de cada 10 crianças não chegavam ao segundo aniversário. Então, onde estão essas crianças? Onde eram enterradas? Existe um lugar onde sabemos que há muitos bebês mortos. Este lugar é o Tophet. Quando morriam, creio que estas crianças eram cremadas e depois colocadas no interior do santuário. Em outras palavras, os Tophets eram o cemitério das crianças e não um local de sacrifício. Para mim, o Tophet, esse lugar associado à morte, tem a ver com o ciclo da vida. Não creio que essas pessoas sacrificassem seus filhos. Acho que eram cremados após a morte natural. Era uma comunidade que entendia a preciosidade da vida. Há uma curiosidade aqui. As crianças que morriam eram devolvidas ao lugar de origem, na esperança de que uma nova vida surgisse, mais forte e mais capaz de sobreviver. O fato de o mito prevalecer até hoje revela o quão eficiente foi a campanha de ódio empreendida pelos romanos. O problema é que sabemos muito sobre o mito, porém muito pouco sobre a realidade. Sobre as camadas de demonização, quem eram essas pessoas? O que elas conseguiram? A resposta está com os conquistadores, Roma. Eles ergueram um império ainda maior que o de Cartago, e o melhor jeito de fazer isso seria roubando esses segredos da grandeza cartaginesa para transmiti-los como se fossem deles. Quando Roma destruiu Cartago, eles tentaram apagar cada traço de seus antigos rivais. Na nova versão da história, segundo Roma, eles naturalmente omitiram o fato de que foi seu mais poderoso inimigo que serviu de modelo para o Império Romano. Mas basta um pequeno trabalho de detetive para seguir uma trilha incrível pela Europa e África que revela fragmentos do grande Império de Cartago. Eles oferecem uma visão instigante sobre quem realmente foram os cartagineses. Eles colonizaram grandes extensões de terra. Foram a superpotência absoluta do Mediterrâneo Ocidental. Quase nenhum assentamento sobreviveu, mas um deles conseguiu escapar. Qerquan, na costa norte da Tunísia. Esta pequena cidade cartaginesa atingiu o apogeu no século III a.C., um lugarejo isolado cuja obscuridade desapareceu sob a atenção dos romanos. É o sonho dos arqueólogos. Eu adoro este local e o retrato que faz de como deveria ser o mundo cartaginês. Aqui os cartagineses desfrutavam da boa vida e suas casas teriam impressionado qualquer corretor de imóveis. Os arqueólogos chamaram esta casa de Rua Esfinge número 23. Este é o pátio, a área central da casa, com sua fonte de água fresca. E aqui temos uma cozinha, muito compacta, mas com todos os confortos modernos, inclusive um forno para pães. Aqui temos esta maravilhosa suíte de cômodos, perfeitos não só para entreter convidados, mas também para relaxar com a família. Há bastante espaço para armazenar coisas, como estes armários embutidos. Ah, vejam só. Isto foi instalado pelos antigos moradores. É prático porque é à prova d'água e fácil de limpar. Também são bonitos. Vejam este detalhe de mármore. E agora o melhor do melhor. Este banheiro particular, com ampla área para se trocar. E esta fantástica banheira.
completa com assento, descanso para os braços e uma bacia. Basta recostar e se deleitar na água quente. Esta casa não era única. A maioria das casas em Quercuan tinha o seu próprio banheiro particular e um complexo sistema de encanamento. Tudo isso 2000 anos antes. Nenhum lugar ao norte da Europa oferecia este nível de luxo prático. E isto era um vilarejo, um lugar sem importância. Podem imaginar como seria Cartago? Cidades sofisticadas como esta pontilhavam o Mediterrâneo, mas de onde vinha todo o dinheiro que pagava por este modo de vida sofisticado? A resposta está no solo. É fácil apreciar o esplendor de uma civilização quando se observam as esculturas intrincadamente esculpidas, as joias ofuscantes e o ouro muito bem polido. Mas os campos ao norte da África eram os verdadeiros tesouros de Cartago. A humilde azeitona, o combustível do mundo antigo. Não era apenas uma maravilhosa fonte de nutrição. Seu óleo enchia as lamparinas que iluminavam milhões de lares. Os cartagineses plantaram milhões e milhões de oliveiras em todo o norte da África. Elas não serviam apenas para consumo doméstico. Também eram exportadas e convertidas em dinheiro vivo. A azeitona era um esteio da economia cartaginesa. Elas eram únicas. As azeitonas e seu óleo precioso podiam ser cozidas, comidas e forneciam luz. Elas eram cultivadas numa escala enorme e depois enviadas para todo o Mediterrâneo. Cartago havia combinado o segredo de seu cultivo com uma extraordinária rede de comércio, e o dinheiro entrava em grande quantidade. O mar era o eixo de seu império. Seus portos estavam posicionados estrategicamente, de leste a oeste, dando-lhes uma base em cada terra. Eles foram o primeiro povo a ver as enormes possibilidades oferecidas pela ligação do Mediterrâneo. Durante séculos, as frotas cartaginesas dominaram o oeste do Mediterrâneo. Mesmo quando um mercado estava fechado aos seus produtos, eles davam um jeito de penetrar. O mercado de vinho era dominado pelos gregos, que tinham um firme controle sobre ele. Então, para os cartagineses, a saída foi uma jogada inteligente de marketing. Aqui temos 2 fragmentos de recipientes cartagineses. Antes estavam cheios de vinho. As inscrições dizem Maitan e Eris, nomes cartagineses. O estranho é que ambos estão escritos obedecendo a escrita e o estilo grego. Isso confundiu os arqueólogos, até eles perceberem a jogada dos cartagineses. Eles substituíam a característica escrita púnica pela grega. Por que faziam isso? Porque o vinho grego era considerado o Bordeaux do mundo antigo. Era uma verdadeira marca de qualidade. Muito inteligente. Por volta do século III a.C., o vinho cartaginês era bebido em todo o Mediterrâneo, inclusive em Atenas. Aqui em Sunuraxi, na Sardenha, os cartagineses usaram seu comércio para dominar as pessoas locais. A partir de 1800 a.C., a ilha foi dominada pelo misterioso povo chamado Nuragi. Os artefatos de metal dos assentamentos que eles deixaram para trás revelaram ser uma civilização muito sofisticada. Mas quando os cartagineses chegaram, no século VI a.C., o modo de vida dos Nuragi mudaria completamente. O imperialismo cartaginês na Sardenha raramente se manifestou na forma de incêndio e massacre. Em vez disso, encontramos um influxo de bens cartagineses. Sinos, moedas e cerâmica delicadamente pintada. E, ao mesmo tempo, houve o desaparecimento dos artefatos dos Nuragi. Foi a conquista através das compras.
Mas, como até mesmo o mais benevolente dos impérios comerciais descobre, de vez em quando é preciso lutar para valer. O Monte Sirai, no coração da Sardenha, uma localidade tática que controlava a riqueza da região. Minas, agricultura, mar e comércio. A posição perfeita para dominar a terra. Os cartagineses não foram os primeiros povos a reconhecer o potencial deste lugar. Os Nurag e os fenícios haviam estado aqui primeiro, mas o Monte Sirai era um local pelo qual valia a pena lutar. E foi exatamente isso que os cartagineses fizeram. Quando os arqueólogos escavaram a área, encontraram grande quantidade de cinzas, os restos do vilarejo fenício destruído. Quais os culpados mais prováveis? Os cartagineses. Não só na vida, mas também na morte, os cartagineses impuseram sua vontade sobre a Sardenha. Outra adição que os cartagineses trouxeram à paisagem sardenha foram estas impressionantes tumbas subterrâneas. Antes deles, os fenícios cremavam seus mortos. Os cartagineses fizeram questão de enterrar os seus. Os ossos eram guardados nestes nichos. A cada novo enterro, os antigos ossos eram jogados no chão. Era uma coisa bem prática. Mas devia haver uma razão mais profunda do que simples modismo em relação a funerais. Foi o melhor jeito encontrado pelos recém-chegados de criar raízes e dizer ao mundo que este seria seu lar por gerações. Estas tumbas proclamam: estamos aqui para ficar, nós e nossos ancestrais. Eles estabeleceram as fundações de sua cultura e deixaram isto, sua marca mais forte, o emblema de Tanit. Isto indica um povo espiritual. Eles trouxeram a religião para todos os aspectos de sua vida. Em todos os lugares onde estive no antigo mundo cartaginês, Espanha, Sicília, Sardenha e no norte da África, vi este emblema. É facilmente copiado. Um ícone cartaginês claro e simples, quase como o crucifixo para os cristãos. É o sinal mais claro de que a maior parte do sul da Europa já foi cartaginesa. Tanit em si permanece indefinida, mas pode haver uma pista aqui, nestas tumbas magníficas, que já ostentaram cores gloriosas. Esta mulher pode representar a própria Tanit. Seu manto está dobrado como as asas de um pássaro. Nas mãos, ela carrega um vaso de incenso e uma pomba. O simbolismo permanece um mistério, mas o trabalho refinado testemunha a força da devoção. E Cartago podia se dar ao luxo de gastar dinheiro com esse tipo de gesto. Seu império atravessava o mar Mediterrâneo e colhia lucros enormes. Isso era uma tentação e tanto para a ambiciosa Roma. Quando Catão exigiu que Roma destruísse seus rivais, ele se deixou levar por mais do que um ódio genocida. Acima de tudo, era uma decisão comercial. Roma queria ser um monopólio, queria o que Cartago tinha. Então, antes de destruírem Cartago, tiraram tudo dela. Não apenas o tesouro, mas as ideias. Especialmente aquelas ideias que falavam sobre império. A coisa mais importante foram os trabalhos de Mago, o gênio da agricultura de Cartago. Seus conselhos eram tão bons que até hoje, mais de 2000 anos depois, os olivais da Tunísia ainda são cultivados segundo suas especificações. Roma teve o cuidado de garantir que Cartago jamais recebesse crédito por seu brilhantismo agrícola. Quando incendiaram aquela incrível metrópole, eles salvaram das chamas os trabalhos preciosos de Mago. Eles foram cuidadosamente traduzidos para o latim e depois igualmente plagiados pelos autores romanos. Roma, aquela usina financeira, foi construída sobre o know-how agrícola de Cartago. Com os manuais de Mago, os agricultores romanos puderam produzir azeite de oliva, vinho e cereais. E faziam isso à moda romana, em escala industrial.
Em meio à destruição selvagem de Cartago, a decisão calculada de Roma de preservar o trabalho de mago lhes forneceu a chave para ter acesso à riqueza do Mediterrâneo. Todo o Mediterrâneo seria reformulado para se adequar ao apetite voraz de Roma. A paisagem foi transformada, sendo dividida em estados enormes. A Tunísia, o Jardim do Éden de Cartago, foi transformada numa província agrícola, e sua produção de trigo dava origem ao pão que alimentava Roma durante 8 meses do ano. O resto do Império Cartaginês foi reorganizado como as prateleiras de um supermercado. A Sardenha ficou com as videiras, a Espanha com as oliveiras e a Sicília com os cereais. Cartago havia fornecido a Roma o projeto para seu novo império. Mas Roma, a plagiadora descarada, tiraria suas lições mais importantes dos erros de Cartago. Quando os romanos destruíram Cartago, eles não só se apoderaram da útil tecnologia sobre olivais e construção de barcos, mas absorveram toda a ideia de império e a romanizaram. Eles roubaram os segredos de seu sucesso e, o mais importante, aprenderam com os fracassos de Cartago. Durante os 600 anos seguintes, seu império não só rivalizou com o de Cartago, mas o superou. As falhas de Cartago seriam a última e mais importante dádiva aos conquistadores romanos. Eles aprenderam a arte de fazer as pessoas se sentirem romanas, mesmo que estivessem nos cantos longínquos do império. Foi um império forjado na violência e mantido por forças ainda mais sutis, pelos laços que criam vínculos. Nas cidades cartaginesas, esses laços não são evidentes. Esta é uma rua bem típica de Quercuan, larga e ladeada por fileiras e mais fileiras de casas com terraços. Mas o que realmente me surpreende sobre este lugar é a falta de espaço público. Vejam, aqui temos uma grande praça pública, onde as pessoas podiam se misturar e confraternizar, mas isso é tudo. Seria assim só porque Quercuan era um lugar pequeno e insignificante? Bem, os arqueólogos que trabalhavam em Cartago também não encontraram nenhum espaço público. É curioso que não haja nenhum grande monumento de uma civilização tão vasta, nada que dissesse que aquela era Cartago. Não são apenas os palácios magníficos e os templos reluzentes que descrevem um povo. São os costumes e a rotina, a vida diária, como o modo como as pessoas se lavam. E torna-se claro que os cartagineses faziam de forma individual as coisas que os romanos faziam em grupo. 100 quilômetros ao sul de Cartago, no coração do norte da África, fica a espetacular cidade romana de Duga. É romana em todos os aspectos, idêntica a milhares de outras que eles construíram, de Carlisle à Mesopotâmia. Seu apogeu ocorreu no 2º século depois de Cristo. As lições aprendidas por Roma são absolutamente claras. No centro dela estão 3 das grandes instituições da vida romana: o templo, o teatro e os banhos. Uma vez que Duga era apenas uma cidadezinha do interior, seus habitantes podiam desfrutar de um maravilhoso complexo de banhos públicos. E não era um local qualquer. Eles tinham aposentos quentes, onde a pessoa transpirava bastante e removia a sujeira do dia, e piscinas de água fria para revigorar os sentidos. Esses banhos eram uma verdadeira colmeia de atividade social. Você vinha aqui e ouvia as fofocas sobre quem estava lesando os inspetores de impostos imperiais. Ou então podia se queixar do seu vizinho, por suspeitar que houvesse roubado seu melhor burro. E o mais importante, os banhos eram verdadeiros niveladores. Porque uma vez despido, ninguém sabia se você era rico ou pobre. Ao vir para as casas de banho, você podia ser gaulês ou assírio, mas entrava na água como romano. Duga tem muitos locais como este. Locais que reúnem as pessoas e as fazem se sentir parte de uma coisa maior, não apenas de suas famílias.
Uma das forças mais poderosas do mundo antigo era a religião. Mas os romanos também tinham uma resposta para isso. Em vez de combatê-la, eles simplesmente a absorviam. Deuses estrangeiros se tornavam deuses romanos. Uma inscrição latina aqui em Duga registra como um grupo de dignatários locais construiu um templo para a deusa Dea Celestis, em nome do imperador Septímio Severo. Não há nada estranho nisso, vocês diriam. Pessoas romanas construindo um templo para uma deusa romana em nome de um imperador romano. Mas é o contrário do que parece. Essas pessoas distintas provavelmente descendiam dos homens púnicos e africanos que viveram nesta cidade antes da conquista romana. Dea Celestis era o nome romano para Tanit, uma das mais importantes divindades cartaginesas. E Septímio Severo não nasceu em Roma, mas no norte da África. Então eram pessoas africanas, venerando uma deusa africana e dedicando seu templo a um imperador africano. Tudo em nome de Roma. Os cartagineses nunca inspiraram essa sensação de inclusão. Aqui em Mótia, na Sicília, eles pagaram o preço por suas falhas. Eles jamais conquistaram o coração e a mente de seus aliados. Eles não podiam nem contar com a lealdade dos fenícios, o povo que tinha a mesma origem e era tão parecido com os cartagineses que se consideravam primos. Eles recorreram a Cartago para ajudá-los a se defender da pilhagem dos gregos. O exército cartaginês foi completamente derrotado pelos gregos. Depois ficou claro que os fenícios, seus falsos aliados, os haviam traído. Os arqueólogos que trabalhavam em Mótia puderam confirmar que a derrota cartaginesa não resultou apenas do poderio militar grego. Todos os soldados cartagineses estavam dando duro nas quentes planícies sicilianas. Seus aliados das colônias fenícias estavam ocupados aqui obtendo gordos lucros comercializando com os inimigos de Cartago, os gregos. O que piorou as coisas foi que o nível de comércio aumentou consideravelmente durante esse período de conflito. Além disso, os arqueólogos que escavavam algumas cidades gregas por aqui descobriram que os fenícios também comercializavam armas. Quem precisa de inimigos com amigos como esses? E a verdade cruel era que para muitas cidades fenícias na Sicília, os cartagineses eram apenas um bando de forasteiros que interferia em seus assuntos. Afinal de contas, negócios são negócios. Era muito melhor manter relações comerciais cordiais com as cidades gregas, algumas a apenas 30 quilômetros de distância, do que se incomodar demais com Cartago, a mais de 300 quilômetros através do mar. Os aliados de Cartago eram amigos por conveniência. Seu império se baseava no comércio e seu povo se mantinha feliz por causa do fluxo permanente de dinheiro. Mas nos tempos difíceis, os cartagineses se viram muito sozinhos. Até na batalha final de Zama, onde Aníbal lutou contra os exércitos romanos invasores para salvar Cartago, quem fazia parte do seu exército? Mercenários, pessoas cuja lealdade durava somente enquanto recebiam seu pagamento. Comparemos isso com Roma, onde se calcula que cerca de 1/4 de seus soldados morreu lutando pela causa romana na Segunda Guerra Púnica. Mas o que houve com os inúmeros cartagineses que não foram massacrados pelas legiões romanas? Como Roma lidou com eles? É simples. Transformou-os em romanos. Não os matou, apenas assimilou. O resultado final foi o mesmo. Cartago desapareceu. Este é o monumento funerário da Sicília do período romano. O homem está usando uma toga e uma guirlanda de louros num jantar, se divertindo com boa comida, vinho, mulheres e canções. Em todos os aspectos, uma cena romana bem típica, como pode parecer. Mas se observarem cuidadosamente alguns detalhes, verão um símbolo muito familiar. O emblema de Tanit.
Até mesmo aquelas pessoas que antes foram inimigas ferozes de Roma se tornaram romanas. No moderno mundo ocidental, nós nos desdobramos para reconhecer o débito que temos para com os gregos e os romanos. Em contraste, os cartagineses têm sido retratados como mentirosos, covardes e assassinos de bebês. Tudo o que Roma não era. Eles inspiraram tanto medo nos romanos que pagaram o preço máximo. A aniquilação total de sua cidade e de seu povo. O selvagem ato de vandalismo de Roma garantiu que seus verdadeiros feitos desaparecessem, não só fisicamente, mas também da história. Tudo que nos resta é uma versão da história na qual os romanos queriam que acreditássemos. Acho que os cartagineses causaram um impacto enorme no mundo antigo. Eles deram a Roma muitas de suas melhores ideias. Deram a ela o projeto para um império mediterrâneo. Na verdade, Cartago não foi uma adversária de Roma, mas sua precursora e professora, uma inimiga valiosa, que exigiu o máximo de Roma e a ensinou a ser grande. Versão brasileira, VPN Santos.